Gigante da Notícia, na manhã de hoje, a live que tem conteúdo na manhã deste sábado. Estamos conversando ao vivo com o doutor Lino Oliveira, que é o coordenador do Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. Doutor Lino, a informação que chegou de uma mulher grávida na cidade de São Miguel das Matas, mais preciso na zona rural, lá em São Miguel das Matas, e a informação que o marido, ele mesmo realizou o próprio parto, doutor Lino. E a informação ainda é que, infelizmente, nem a mãe e nem a criança resistiram, doutor Lino. Exatamente. O histórico é esse. Só que sabe-se que, obviamente, que para que uma pessoa dê uma atenção em termos de um caso emergencial, onde a mulher já não tem mais condição de poder ou realizar, ou ter para até mesmo se deslocar, né, até para uma unidade hospitalar, justamente para ter o filho, obviamente, e dentro disso ter a assistência médica adequada e correta para que o caso venha a ser exigido. Mas, infelizmente, o meu pessoal encontrou um quadro desolador dentro de uma residência, no chão. O corpo da mulher estava sobre um pequeno colchonete e ela estava de bruços, e a criança do lado do corpo da mãe, né? Todas as duas sem vida. E, diga-se de passagem, já de um bom tempo, né? Já estavam em rigidez cadavérica, todas duas, né? E nós chegamos à noite, inclusive, já colocando o corpo lá nas instalações do IML para que fosse feita a necrópsia agora de manhã. Por sinal, agora pela manhã, nós já estamos ao vivo, esse horário está sendo necropsiado essas duas pessoas, mãe e filha, que foram encontradas naquele local. De fato, é uma maldade. Vários comentários aqui. Deus tenha misericórdia. Fim dos tempos aí. Muita gente falando aqui uma falta de amor pelo outro. Agora, doutor, o que a perícia informa para o senhor? O que os auxiliares falaram para o senhor? Como a casa foi encontrada, doutor? Bem, isso foi questionado lá ao perito criminal e os seus auxiliares com relação a isso. O quadro, Wellington, e aos senhores que estão nos assistindo, ele é desolador justamente porque tem uma criança perfeita, uma criança que poderia estar viva hoje, não é? E você sabe, há casos chamam há uma grande probabilidade de a mulher ter sofrido uma eclâmpsia, né? E o que era mais interessante é o seguinte: nós estamos num cenário da seguinte forma: uma casa muito bem arrumada, muito bem tratada, tudo direitinho no seu devido lugar, só que havia várias Bíblias espalhadas pela casa, havia também ele cuidadosamente ele deu um nó em cada momento de convulsão que ela teve. Segundo o relato dele, ele estava dando um nó em sacos plásticos, que estava revelando quantas vezes a mulher teve convulsão, e pela quantidade foram pelo menos em torno de 20 convulsões,
Misericórdia, meu Deus. O cordão umbilical da criança estava cortado, né? Por ele mesmo admitiu, estava cortado, que ele mesmo cortou, e, e ao lado, e os copos, como já tinha falado aqui para vocês, estavam na sala, sobre um colchão um colchão bem fino, e ela estava na transversal desse colchão no chão. Não havia manchas de sangue ou coisas assim espalhadas pela casa. Foi como se diz, emblemático e enigmático, não é? A ponto dele também, em alguns comentários, revelar de que e isso aconteceu porque foi Deus que quis, foi Deus que isso está dentro da vontade de Deus, e a gente vem entender de que o homem, eu acho que ele está começando a se colocar mais no lugar de Deus, não é? Do que se submeter à boa, perfeita e agradável vontade dele. Vocês sabem, eu como pastor, eu não posso entender de que a situação em que foi encontrada, as chances que ela poderia ter se ele chamasse por socorro, vendo que ela naturalmente ela poderia também já ter sinais de que ela teria um parto difícil, porque deve ter havido uma variação de pressão muito grande, né? A pressão arterial dela. Ele poderia, sim, ele tinha vizinhos, ele poderia acionar, mas não, ele resolveu assumir o risco de fazer tudo Doutor Lino, ali e deu no que deu. doutor Lino, por gentileza, estamos conversando com o doutor Lino Oliveira, que é o coordenador do Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus, aqui de Santo Antônio de Jesus, falando de um caso macabro. Estamos ao vivo para o Instagram, para o Facebook e para o YouTube do Gigante da Notícia. Doutor Lino, as características indicam para um ritual macabro, na sua experiência como chefe há tanto tempo do DPT, trabalhando nessa área e também falando já em uma parte espiritual, o senhor também como pastor, doutor Lino? Há uma grande probabilidade, viu, Wellington? Eu preciso agora avaliar a cobertura fotográfica da minha equipe, eu preciso ver detalhes, posicionamentos que diz que pelo fato das haverem várias Bíblias espalhadas pela casa, havia também uma quantidade de armas brancas muito grande ali justamente também lá no local. Obviamente que se ele for uma pessoa que trabalha normalmente com atividade agrícola, a gente entende ter um ou dois facões, entendeu? Mas a quantidade de armas brancas que estavam lá na sala, espalhadas pela sala, também é considerável, né? Havia um pequeno templo colado com a residência, onde havia uma cruz e um púlpito com a Bíblia. Agora havia uma cruz com justamente um dos facões cravados na cruz. Misericórdia. Então a gente pode declinar, dá uma grande probabilidade de ter feito parte de um ritual, sim. Não, a gente não pode descartar essa possibilidade. Então, nós vamos avaliar com cuidado, né, para ver de que forma, como houve, se essa dinâmica está dentro de algum ritual que possa ter feito com que até mesmo a mãe e filha, não é, fizessem parte desse suposto sacrifício
não é? Então, nós não vamos descartar isso, vou avaliar direitinho com o perito de local, não é? E ele vai me passar maiores detalhes. Tem a perita técnica que esteve lá também acompanhando os trabalhos e fez a cobertura fotográfica, e dentro do relato do perito, nós vamos chegar a essa conclusão e pode ter certeza que isso vai ser avaliado com um carinho muito especial. A partir de agora, a investigação pela 4ª Corpinha aqui em Santo Antônio, Polícia Civil de Santo Antônio de Jesus, junto, claro, com toda a perícia do Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio, a Delegacia Territorial da cidade de São Miguel das Matas e todo um trabalho investigativo. Doutor, os corpos, então, já estão no Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio. O sexo da criança, doutor? É uma menina, diga-se de passagem, uma menina perfeita, não é? E o que é interessante que de tudo isso que nos chamou a atenção é a comoção em que os nossos colegas da população e os nossos colegas que lidam com a morte, lidam com os corpos, e obviamente se a gente começar a enumerar e a gente pega corpos em acidentes de veículos, pessoas estão mutiladas, pessoas que também foram atropeladas, não é, por veículos. A gente vê situações, pessoas esquartejadas, enforcadas, não é? Aí a gente se depara numa situação onde tem mãe e filha, uma menina, um anjo, né, doutor? Uma menina em que estava do lado do corpo da mãe e eles ficaram chocados com aquilo, ficaram perplexos, ficaram em um momento, deram um tempo até mesmo para começar os trabalhos periciais, só em imaginar o que é que pode ter acontecido numa situação daquela. E então, como a gente está observando a casa toda arrumadinha, tudo no seu devido lugar, não havia manchas de sangue espalhadas pela casa, nem coisa desse tipo. Tudo aconteceu ali, naquela sala, naquele lugar. E então é algo, no mínimo, estranho. No mínimo, estranho. E isso só foi, e segundo informações, isso só foi revelado porque, se não me engano, o pai do rapaz, um rapaz de boa aparência, um rapaz tranquilo, o pai do rapaz foi levar parece uma comida para eles lá, e de repente ele se depara com aquela cena terrível. Quer dizer, está dando até a entender de que se o pai do rapaz não aparecesse por lá, ele simplesmente continuaria os corpos ali, e por sinal já estavam revelando o início de estarem putrefeitos. Estamos conversando com o Dr. Lino Oliveira, do Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus, falando de um caso macabro que aconteceu na zona rural de São Miguel das Matas, cidade próxima a Santo Antônio de Jesus, que pode se considerar, né, doutor Lino, que ele foi um parto clandestino? Pode se considerar assim, desse tipo? A partir do momento que agora ele estava omitindo as informações, não queria participar isso a vizinhos, nem buscou o socorro. Ele já para início de conversa, já há uma grande probabilidade de ser mesmo ele enquadrado por omissão de socorro, não é? Em função de ter, por uma decisão dele, ele resolveu deixar aqueles corpos sem assistência, principalmente quando
Olha, se ele teve esse tempo de ficar dando nozinho, imagina, você ficou esse tempo todo dando nozinho, contabilizando a quantidade, o número de convulsões que a mulher teve. Eu particularmente, eu não tenho dúvidas de que ela tinha chance, ela tinha uma esperança, ela tinha uma oportunidade de ser salva por ele, e ele assim negligenciou dessa forma. Claro que vai ter, já estão acontecendo as investigações da Polícia Civil, mas também pode apontar, doutor, para cárcere privado? Isso a gente pode avaliar. Agora, obviamente, com o que pode corroborar muito será o depoimento de vizinhos, pessoas, para ver se ele realmente ele fazia com que ela não tivesse essa relação com a vizinhança, ela ficasse realmente privada dentro só nos limites da casa, não é? Isso é algo que pode ser também avaliado e não pode também ser descartado, viu, Wellington? Não é? Não, a gente não pode descartar isso, não. A gente pode realmente é, é, ver justamente como era o comportamento dela, a parentela dela também deve também contribuir com algum depoimento, com alguma coisa nesse sentido, para ver se efetivamente se ela estava realmente em cárcere privado, e isso justamente por isso seria um dos motivos dele não ter chamado socorro para poder dar assistência a ela no momento do parto. Doutor Lino Oliveira, a respeito do homem, o senhor já tem informação se já está preso aqui em Santo Antônio de Jesus? Se está aqui na Quarta Corpim, por exemplo? Já, sim, ele já foi conduzido, não, segundo informações, não ofereceu resistência ou qualquer outra coisa dessa natureza, né? Ele tá convicto de que recebeu uma orientação que estava acima da vontade dele, né? Mas e ele vai, obviamente, ele deve passar por exames, né? Exame de lesões corporais, deve passar lá pelo DPT. Agora, há também uma grande probabilidade de ter se submeter a algum exame de avaliação psicológica, né? Exatamente. Coisa que a gente não vai poder avaliar ele, vai ter que ser com um médico especialista lá de Salvador. Esses casos em particular, a gente não faz esse tipo de exame para avaliação psicológica, só em Salvador mesmo. Mas, enfim, é o que normalmente ele deve passar, a tramitação natural dessas coisas, ele deve também passar justamente pelo o ato comportamental dele, tá até revelando de que não é normal isso. Isso não é normal e, infelizmente, aconteceu. O pessoal da perícia que foi até o local, o rabecão, os auxiliares que removeram os corpos para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus, doutor Lino, informaram ao senhor a respeito da localidade onde aconteceu lá em São Miguel das Matas?